Fala, amigo do canal, muito bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Pessoal, vim em resposta aí ao amigo Pereira, ao amigo seu Pereira, relato do amigo aqui. Seu Mauro, muito boa tarde, sou inscrito no seu canal, desde quando o senhor começou e gosto muito dos seus conteúdos. Me tire uma dúvida aqui, por favor. Aqui na minha cidade, em Jatobá, Pernambuco, a tensão entre fase e neutro é de 220 volts. Observação, seu Mauro, a tensão entre fase e neutro é de 220 volts aqui em Pernambuco, Jatobá. Chamei o rapaz de fazer a minha parte elétrica e ele me pediu todos os disjuntores bipolares. Está correto? Ué, não, se a tensão entre fase neutra é 220 volts, não está correto não. Está correto? Muito obrigado. Aguardo o retorno. Pronto, vamos lá. Meus amigos, vamos à resposta aqui. Pessoal, para alguns eletricistas iniciantes, uma situação como essa geralmente confunde, pessoal, a mente do iniciante, tá? Como o amigo botou aqui, peraí. Esqueci de relatar para vocês aqui também, tá, pessoal? Como ele colocou aqui, seu Mauro, colocou bem aqui embaixo. Observação, o rapaz não é um eletricista profissional de longas datas, porém ele fez um curso no Senai, aqui de Jatobá, Pernambuco. Ele está apenas começando, por isso resolvi tirar a dúvida com o senhor. Bom, uma observação aqui embaixo, pessoal. É isso mesmo. Botou essa observação aqui embaixo. Pessoal, deixa eu explicar para vocês aqui o negócio. Vamos lá, pessoal. Pessoal, o que muda, por exemplo, aqui na minha região onde eu moro atualmente, aqui no estado do Rio de Janeiro, a tensão entre fase e neutro é de 127, tá? Como o amigo citou aí, na cidade dele lá em Jatobá, Pernambuco, a tensão entre fase e neutro é 220, tá? O que muda em relação a isso? Meus queridos, bota uma coisa na cabeça de vocês, principalmente vocês aí iniciantes. O que muda em relação a isso? É apenas a tensão, pessoal. A tensão que vem pela fase e retorna pelo neutro, que o neutro é o retorno da tua rede elétrica, né? Para manter ali o equilíbrio da tua tensão, é o neutro que faz isso. O que muda é apenas a tensão, meus amigos. O que vem pela fase a tensão é de 220 volts. Tá bom? Então, não, de maneira nenhuma, vocês podem colocar um disjuntor bipolar quando a tensão entre fase e neutro é de 220 volts, tá bom? Porque de qualquer forma vocês vão estar interrompendo o neutro, e não pode, tá bom? É sim colocado em um quadro de distribuição um disjuntor bipolar quando a tensão entre fase e fase é 220 volts, tá bom? Mas quando a tensão entre fase e neutro é 220 volts, não se deve colocar um disjuntor bipolar, e sim um disjuntor unipolar para redes monofásicas, tá bom? É assim que funciona. Repetindo aqui para vocês, iniciantes, a diferença dessa modalidade, dessa situação aí, é apenas a tensão. A tensão que vem
pela fase, quando é fase e neutro, 127 volts, a tensão que vem pela fase e retorna pelo neutro é 127 volts. Tá bom? A tensão que vem pela fase é 127 volts. A tensão que vem pela fase, quando é entre fase e neutro, 220 volts, é apenas a tensão. A tensão que vem pela fase é 220 volts. Quem mantém o equilíbrio disso daí é o retorno, é o neutro. Tá bom? Então não muda em nada quando a tensão entre fase e neutro é 220 volts. Na montagem do quadro de distribuição, você vai colocar um disjuntor unipolar quando é fase e neutro 127 volts e vai colocar um disjuntor unipolar quando a tensão é entre fase e neutro 220 volts. Tá bom? Nessas duas modalidades aí, vocês vão estar colocando aí o disjuntor unipolar, não muda em nada. Tá bom? Agora, quando a tensão entre fase e fase é 220 volts, aí sim, aí vocês têm que colocar por obrigação um disjuntor bipolar. Tá ok, pessoal? Então é isso daí, tá bom? Vídeo curto, mas informativo aí para vocês, principalmente os iniciantes. Tá bom, pessoal? Forte abraço a todos, fica todos com Deus, meus amigos!